Também quero louvar a Deus pela vida do corpo de obreiro desta igreja, de toda a igreja deste lugar. Meus irmãos, abram sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, aonde foi me dado um tema que fala assim: E Davi pôs as mãos no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu-lhe o filisteu na terra, e a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre seu rosto em terra. Maravilha! Aleluia! Irmãos, aqui está um texto muito conhecido, e eu creio que todos já viram falar da história do gigante Golias. Então é uma palavra, irmão, muito conhecida, mas que nesta noite Deus ele trouxe uma palavra e uma resposta para o teu coração. E eu creio que através da palavra Deus ele vai falar comigo e vai falar contigo. Irmãos, aqui me chamou a atenção no livro de 1 Samuel, capítulo 23, que diz: E estando ele ainda falando com ele, eis que via subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, conforme aquelas palavras que Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. Irmãos, a palavra do Senhor diz que ali havia uma guerra entre os filisteus e os israelitas, aonde todos os dias, durante 40 dias, um daqueles filisteus, chamado Golias, vinha todos os dias pela tarde e pela manhã afrontar aquele povo de Israel, aonde ele convocava um daqueles homens para que viesse guerrear com ele contra os filisteus. E ele disse que aqueles que ganhassem aquela guerra, se os israelitas ganhassem a guerra com eles, os israelitas iam servir eles, e se os filisteus a qual também ganhassem, iam ser servos dele. Irmão, a Bíblia diz que todos os dias aquele homem ia afrontar o povo de Israel, porque ele se achava um homem a qual ele poderia ganhar todas as batalhas, pelo fato de ele ser um guerreiro de guerra, um homem acostumado a ir para a guerra desde a sua mocidade. Então ele se achava melhor do que todos os guerreiros. Mas eu quero te dizer nesta noite, quando Deus escolhe o deles, está escolhido. Quando Deus levanta o deles, está levantado, e ninguém pode abater. E se Deus te chamou nesta noite, é porque Deus tem um propósito na tua vida. A Bíblia diz que aquele homem, todos os dias, ele ia afrontar aquele povo, e o povo de Israel o temia, simplesmente porque olhava a aparência daquele Golias. Maravilha! Mas a Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos, mas só 3 foram enviados para a guerra, aonde ele tinha um filho chamado Davi, e pastoreava as ovelhas. Então, quando chegou um determinado dia, ele disse: vai, Davi, ali aonde estão os irmãos, foram pelejar contra aqueles filisteus, e veja como estou ele naquele lugar, e leve mantimento para os seus irmãos. E Davi saiu às madrugadas e começou a levar o mantimento a qual seu pai lhe ordenava que levasse pães e queijos, levando até mais porções para também dar ao seu chefe como de origem. Mas quando chegou naquele lugar, tão somente quando Davi viu aquele povo se posicionando para aquela guerra, israelita em uma fileira, e os
Glória a que Deus. é este que tem afrontado o povo de Deus. Porque todos sabemos que toda aquela igreja que tem compromisso com Deus, que tem aliança com Deus, não tem que temer diversidade, não tem que temer as lutas, não tem que temer os inimigos, porque a Bíblia diz que aquele homem era um circunciso. Davi, em momento nenhum, chamava ele como um gigante. Porque sabemos que o circunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Verdade. E se não tem aliança com Deus, como é que pode que o Senhor esteja com ele? Deus, ele só está com aquele que tem compromisso com ele. Amém, Jesus. Glória E a a Bíblia Deus. vem nos dizer que aquele Golias, ele era um circunciso. Davi via ele como um pequenininho. Eu não sei como é que você tem visto o teu problema, a tua dificuldade, mas eu quero te dizer nesta noite que você tem um Deus que é maior de qualquer problema que venha afligir na tua vida. Graças a Deus. Porque quando você coloca Deus acima de todas as coisas, nada pode te derrubar. Eu creio. Porque Davi, ele tinha fé. A fé de Davi, irmão, era tão grande que ele em momento nenhum disse que aquele homem era um gigante. Porque gigante é o Deus que tu serve. Gigante é o Deus que tu tem buscado. Não é um problema que tem aparecido na tua vida. Porque sabemos, irmãos, que a diversidade vem. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. O que você não pode fazer, Deus faz. É verdade. E Davi, em momento nenhum, ele colocou aquele Golias como um gigante. Se você ler o texto inteiro, ele não está colocando Golias ali como um gigante. Ele está diminuindo Golias. Eita glória. Ele é um circunciso. É um homem que não tem compromisso com Deus. Aleluia. E se não tem Glória. compromisso com Deus, Deus não está com ele. Meu Deus. Deus não está com aquele que tem fé, que persevera, que busca, que crê, que não desiste dos teus sonhos. É forte. E se você está aqui nesta noite, é porque você tem um sonho. E o teu sonho não irá ser frustrado. Deus, ele vai realizar os teus sonhos. Graças a E Deus. não é um processo. Porque depois do processo, Deus tem um propósito na tua vida. No nome de Jesus. Não importa qual é o processo que você está vivendo. Então somente creia naquele que te prometeu. Amém. Porque a Bíblia diz que ele não é homem, e nem é filho do homem para que minta, e nem se arrependa daquilo que ele te prometeu. Aleluia. Não desfaleça a tua fé. Porque aquele povo estava temendo aquele gigante, aquele Golias. Mas Davi disse: eu vou à peleja e eu vou guerrear contra aquele que filisteu, porque ele não é maior do que o meu Deus. Graças a Deus. Eu creio. E vindo o seu irmão se aproximasse, o teu irmão Eliabe disse: o que tu vem fazer aqui neste lugar? Cadê aquelas ovelhas que você está pastoreando? Aonde tu deixaste? Tu veio aqui para observar a guerra, a peleja? Conheço bem a tua presunção do teu coração, que é cheio de maldade. Ele se enganou. Porque muitos têm olhado a aparência, muitos têm rejeitado a aparência, muitos têm se enganado com a aparência. A Bíblia diz que Eliabe, ele teve ira contra o seu irmão Davi, em vez dele se regozijar, em ver a presença do seu irmão naquele lugar. A Bíblia diz que Eliabe, ele se levantou contra a vida de Davi. Meu Deus. E quantos têm se levantado com aqueles que têm procurado fazer a vontade de Deus?
Verdade. Quando não faz a obra, e quando Deus não levanta alguém para fazer, quer ser igual o Eliabe. Muitos dizem assim: eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Em vez de você se levantar contra a vida do teu irmão, você tem que orar por ele para que Deus venha abençoar. É por Porque aí. da mesma forma que Deus levantou ele, Deus também pode levantar você. Eu creio. O segredo é você perseverar. O segredo é você se calar e confiar e aguardar o tempo de Deus na sua vida. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Porque tudo tem o tempo de Deus. É. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Verdade, Jesus. Mas simplesmente porque Eliabe o levantou contra o seu irmão, ele não deixou se abater, ele não parou. Sabe por quê? E você também não deve parar, porque quem te escolheu garante, quem te chamou, ele garante a tua vitória. Amém. Aleluia. Porque ele te escolheu quando você ainda estava, igreja, no ventre da tua mãe. Ele te escolheu, ele te chamou como o bichinho de Jacó, e ele disse: não temas, tu és meu. Amém. Aleluia. Este gigante não vai te derrubar, Graças a Eu Deus. creio. esta luta não vai te parar, Graças a Deus. este levante não vai parar a tua caminhada. Amém, Jesus. As afrontas que você tem passado no meio da tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança, Deus manda me dizer que Ele é contigo para te guardar e te livrar de todo mal. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele te chamou com uma coluna forte no meio da tua família. É necessário você perseverar. Porque nada é maior do que Deus na tua vida. Graças a Aleluia. Não é enfermidade que vai te parar. Porque às vezes o médico ele dá um diagnóstico, mas Deus ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Na minha hora, no meu tempo, Deus ele faz. Verdade. Porque ele é médico dos médicos por excelência. Graças a Deus. E Aleluia. ele confunde a medicina. É. Porque ele é o dono da tua vida. O médico pode dizer: não tem mais jeito. Está tudo acabado, está tudo perdido. A sociedade ainda rejeita. Mas Deus diz: tem vida aí. Tu és meu. Tu não vai perecer lá fora. Eu tenho chamado contigo. Eu tenho obra contigo. Tu és especial. Vinde, filho, para mim. Aleluia. Glória a Você Deus. é escolhido do Pai. Amém, Jesus. Você é escolhida do Pai. Amém, Jesus. Não se olhar da tua aparência, mas Deus ele não vê como vê o homem. Verdade, O homem Deus. Deus está diante dos olhos dele humano, mas Deus ele te contempla diferenciado. Verdade, Jesus. Porque quando Davi se aproximou de Saul e disse: eu vou pelejar contra esse filisteu, a Bíblia diz que Saul disse: como é que você vai? Você é um jovem, você não tem nada sobre guerra, você não entende nada de guerra. E ele é um homem que já via guerra há muito tempo, você é novo demais. Davi disse: olha, Saul, quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, vinha um urso e eu a livrei das mãos do urso. E vinha um leão e eu também tirei das garras dos leões. Então não será diferente com esse circunciso que tem afrontado o exército de Deus. Aleluia. Ai, para aqueles que mexeu com a menininha dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti, igreja, vai prevalecer.
Amém. Ele vai colocar um fim. Não é uma vírgula, é um fim. Nessa situação. Aleluia. Aqui neste lugar, Deus ele está trazendo nesta noite libertação, transformação de vida. Eu creio. Salvação. Eu creio. Bênção. Eu creio. Aleluia. E aí Saul disse, já que você já lutou contra os leões e os ursos, então vai nessa peleja, porque Deus ele é contigo. E quantos ursos você já matou as madrugadas sozinha? Quantos leões você já venceu no joelho, nas orações, derramando lágrimas, só Deus viu. Quando você estava no anonimato no deserto, pedindo socorro a Deus, Ele não te abandonou não, porque muitas das vezes é necessário você ir para o deserto, onde é a escola de crente, porque é lá em público que Deus ele vai te honrar. Eu creio. Aleluia. E quando você estava lá passando a tua prova, ninguém viu. Quando você estava lá orando por aquele que saiu da presença, teu filho se desviou, ninguém viu. Quando você estava passando a tua peleja, ninguém viu. Mas Deus ele vai te honrar, porque Ele viu. E a Bíblia diz que Saul começou a pegar suas vestes, suas armaduras e colocou sobre Davi. Aleluia. Mas Davi não deu um passo. Aleluia. Porque o que é de Davi é de Davi. Davi não precisava de armadura humana. Davi precisava das armaduras de Deus. Aleluia. Davi precisava de revestimento de Deus. E se você veio aqui nesta noite buscar as armaduras de Deus, Deus manda me dizer que é para você fixar aonde está o problema, para você atirar a pedra, porque esse gigante já caiu. Aleluia. Glória a Tem que Deus. ver onde ele tem tirado a tua paz. Será que é no teu casamento? Será que é no teu filho que saiu da presença? Será que alguém que tem se levantado contra a tua vida ao ponto de entristecer o seu coração? Lança pedra. Lança pedra. Lança pedra nessa noite. Porque quem vai fazer a obra é Deus. Aleluia. E quando Davi começou a dar um passo, ele disse, não. Eu não costumo andar com essas armaduras. Tira tudo de mim. Aleluia. Porque imagine se Davi fosse para a guerra com as armaduras de Saul. Quando ele ganhasse a peleja, todos iam dizer que foi Saul. Então todos iam exaltar Saul. A glória ia ser para Saul. Mas Deus ele não divide a glória dele com ninguém. É verdade. Aleluia. Porque ele diz no livro de Salmos 24 que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Porque ele fundou os mares e firmou sobre os rios. E ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aqueles que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, e que nem julga enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração, igreja, daqueles que buscam, mas é daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. A Bíblia diz: levantai a porta a vossas cabeças, levantai a voz à entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta a vossas cabeças, levantai a voz à entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Que é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
E a glória dele, ele não divide para ninguém. O que é teu é teu. Se Deus te deu, é teu. Ninguém pode tomar. A túnica que ele fez na tua foi sob medida. Aleluia teu coração nesta noite. Graças a Deus. Este problema que tem tirado a tua paz, essa palavra que tem entristecido o seu coração, essa afronta que tem tentado você fazer até sair do barco, ela não é maior do que o Deus que tu serve. Hoje é culto voltado para quê? Vitória. E se você veio buscar a tua vitória, você vai levar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Davi mandou tudo lá, ó, e chegou até o ribeiro, esvaziou o seu rocha, onde ele estava levando alimento para os seus irmãos, e pegou 5 pedras. Mas quando Davi chegou ao ribeiro, que ele esvaziou, para ele colocar as pedras, primeiro ele tinha que esvaziar. Então Deus manda ele me dizer: será que você tem procurado não alimentar aquilo que tem te levado para os caminhos que não agradam a Deus? Ou você tem alimentado algo que você nem consegue ver, não tem entristecido o seu coração? Porque o nosso inimigo, a gente não tem que dar alimento. Será que você está alimentando aquele espírito que está na tua carne, vício? Se você tem algo que você não pode passar naquele lugar, porque você tem passado, alimentado, foge da aparência do mal. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém. Para o nosso aniversário a gente tem que jogar, é pedra, não alimentar o teu inimigo. Porque se você alimenta, uma hora ele vai querer te derrubar. E os nossos adversários, como Golias, Davi deu foi pedrada para ele. Então creia nesta noite que da mesma forma que o Senhor foi com Davi, ele também é contigo. Eu creio, em nome de Jesus. E este problema, irmãos, não é você que vai pelejar. Você vai se calar e ir para o joelho. Porque é através da oração que a igreja recebe vitória. Em vez de brigar com a língua, briga com o joelho. Vai para a oração. Dessas madrugadas. Porque é nas madrugadas que Deus procura os deles. E quando Davi ele pegou aquelas 5 pedras, ele se aproximou de Golias e disse, Golias ainda zombou dele: o que tu vem com este pau? Está parecendo que eu sou um cão? Quer dizer que ele foi humilhado pelo seu irmão Eliabe, foi desprezado por Golias e ainda foi humilhado também por Saul. Mas ele não desistiu. Aleluia. Então eu quero te dizer nesta noite: não desista daquilo que você tem buscado a Deus. Persevera. Tem pessoas que não aguentam passar uma luta, não aguentam passar uma prova. Na primeira luta quer desistir. E muitas das vezes Deus está te provando. Porque Ele prova como Ele quer. E da forma que Ele quer. Aleluia. E ali, irmãos, ele foi até aquele gigante e disse: tu vem com lanças e com tudo, eu vou no nome de Deus. Aleluia. Graças a Deus. E ali, tão somente por causa de uma ação, houve uma reação. Aleluia. Naquele momento onde ele colocou aquela pedra na sua funda, não foi mais Davi, foi o Espírito de Deus que tomou as mãos dele e lançou aquela pedra sobre aquele gigante, aonde havia uma brecha, e teve o endereço certo que o gigante caiu por terra. Então é necessário, irmão, você saber aonde está o problema, para você orar em cima dele. Amém. Uma oração específica. Uma
de fé. Porque quando você ora em cima daquilo, Deus lhe responde. Graças a Deus. E aí Davi, ele jogou simplesmente aquela pedra, ele lançou. E Golias caiu com o rosto em terra. E a própria espada de Golias ele tirou e decepou sua cabeça. E aquele povo de Israel foi vitorioso. Então Deus ele tem vitória para mim, para você. Eu creio Aleluia. e recebo. Creia e persevera. Venha para a igreja com o coração alegre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Tristeza do rosto. Tira a dor, tira o rosto, tira as lágrimas. Porque nesta noite, este gigante que tem entristecido teu coração, Deus, ele jogou por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Creio, Jesus. Já é 9:5. O obreiro tem que ser obediente, né? Para Deus venha fazer provídeo e maravilha. E aqui o céu e a reconciliação. Gostaria de jogar Aleluia. Oh, glória. Deus seja louvado. Maravilha. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória.